Existe uma frase que mães com traços narcisistas costumam dizer e que, de forma sorrateira, destrói a capacidade da criança de diferenciar amor verdadeiro de manipulação. É assustador. E é exatamente essa confusão, essa névoa de incertezas que acaba por construir os narcisistas. A frase em si soa quase inofensiva, até mesmo carregada de afeto. Mas Carl Jung, com sua luminosa sabedoria, revelou algo profundamente perturbador sobre ela. Quando pais dizem "eu te amo" e quase sem respirar emendam com um "mas", eles não estão oferecendo amor. Estão, na verdade, negociando obediência, estabelecendo um contrato silencioso. E a criança, ainda tão pequena e vulnerável, sem ter a menor capacidade de compreender a sutileza dessa dinâmica, internaliza uma verdade devastadora. Amor não é algo que você recebe simplesmente por existir. É algo que você precisa conquistar. Algo que você ganha ao se comportar da maneira certa. E assim surge a ferida, aquela que transforma amor em uma moeda de troca. A ferida que, em última análise, molda os narcisistas. Ana Clara tinha apenas 6 anos quando ouviu essa frase pela primeira vez. "Eu te amo, minha filha, mas você precisa parar de ser tão sensível." Sua mãe, momentos antes, havia a repreendido com rispidez por ter chorado ao ver um cãozinho abandonado na rua. Ana Clara, em sua inocência infantil, não conseguia entender por que estava sendo punida por sentir compaixão, por ter empatia. Mas sua mãe deixou claro, cristalino: chorar era inconveniente. Demonstrar empatia era sinal de fraqueza. E se Ana Clara almejava o amor de sua mãe, ela precisava ser diferente, precisava reprimir sua verdadeira natureza. A mensagem, embora não expressa em palavras, era clara como o dia, o eu que sentia profundamente, que se importava. Era inaceitável. Apenas uma versão editada, cuidadosamente moldada, seria digna de amor. Carl Jung, em sua sabedoria, chamou isso de divisão do self. A criança, ao internalizar essa mensagem distorcida, aprende que seu eu verdadeiro, sua essência, aquele que sente, que tem necessidades, que é vulnerável, é sistematicamente rejeitado. Então, como mecanismo de defesa, ela desenvolve um falso self, uma persona cuidadosamente construída, especificamente para obter aprovação, para angariar o amor que tanto almeja. Mas aqui está o ponto crucial, o que torna essa dinâmica particularmente destrutiva. No caso da manipulação disfarçada de amor, a criança não percebe que está sendo manipulada. Ela acredita genuinamente que está recebendo amor, mas o que ela recebe, na verdade, é amor condicional, travestido de cuidado genuíno. E isso cria uma programação profunda, tóxica, para ser amado. Você precisa deixar de ser quem você é. Você precisa abdicar da sua essência. Quando Ana Clara tinha 8 anos, sua mãe repetiu a frase fatídica: "Eu te amo tanto, querida, mas você precisa ser mais como a sua prima. Ela é tão disciplinada, organizada, você é tão desorganizada." A comparação invariavelmente vinha embalada em uma linguagem afetuosa. "Isso é para o seu bem. Estou te dizendo isso porque te amo. Quero que você seja a melhor versão de si mesma." Mas a mensagem real, subjacente, era outra. Você, como você é agora, não é suficiente. E se você quer o meu amor, você precisa se transformar em outra pessoa. Jung, com sua perspicácia, explicou que esse tipo de rejeição do eu verdadeiro não cria apenas insegurança, cria algo muito mais profundo, muito mais problemático.
cria a própria estrutura psicológica do narcisismo. Porque quando uma criança internaliza que seu eu verdadeiro é inaceitável, ela se vê diante de duas opções. A primeira é colapsar em autorrejeição completa, desenvolvendo o que chamamos de narcisismo encoberto, onde a pessoa passa a vida inteira se sentindo fundamentalmente defeituosa, incompleta. A segunda é inflar uma persona grandiosa e defensiva, desenvolvendo o narcisismo grandioso, onde a pessoa compensa a ferida profunda com uma máscara de superioridade, de autossuficiência. Ana Clara, infelizmente, desenvolveu a segunda opção. Aos 12 anos, ela já havia aprendido perfeitamente como jogar no sistema de amor condicional de sua mãe. Ela se tornou a filha perfeita, notas impecáveis, comportamento exemplar, elogios constantes dos professores, e sua mãe, transbordando de orgulho, dizia a todos: "Minha filha é tão especial, viram só? Todo o meu esforço valeu a pena." Mas Ana Clara, por dentro, não se sentia especial. Ela se sentia vazia, oca, porque a versão dela que recebia amor não era a verdadeira Ana Clara. Era apenas uma performance cuidadosamente calibrada, meticulosamente ensaiada, para extrair aprovação. Sua mãe amava a Ana Clara que ela havia moldado, não a Ana Clara que realmente existia, por baixo daquela máscara. E aqui reside o mecanismo mais perverso da manipulação disfarçada de amor. A criança se torna completamente dependente da aprovação externa para sentir que vale alguma coisa. Porque, desde muito cedo, ela aprendeu que seu valor não é intrínseco, seu valor é contingente. Se ela performar corretamente, se ela seguir o roteiro, receberá migalhas de afeto. Se falhar, será punida, será retirado o que ela acredita ser amor. Isso cria o que Jung chamou de ferida narcísica primária, a incapacidade de sustentar um senso interno de valor. A pessoa precisa constantemente de validação externa, porque nunca desenvolveu validação interna. Seu eu verdadeiro foi rejeitado tão cedo e tão completamente que ela nem sabe mais quem ela realmente é. Aos 15 anos, Ana Clara teve seu primeiro colapso. Ela tirou 9,5 em uma prova de matemática. Não era uma nota ruim, longe disso. Mas sua mãe, ao olhar para ela, disse com desaprovação: "Eu te amo, querida, mas fiquei um pouco decepcionada. Eu sei que você pode mais. Por que você não se esforça como deveria?" E algo dentro de Ana Clara se quebrou. Ela tinha se esforçado. Ela havia estudado por semanas a fio, mas aparentemente não foi suficiente. Nunca era suficiente. E naquele exato momento, ela percebeu algo aterrorizante. Não importava o quanto ela tentasse, o quanto ela se esforçasse, ela nunca seria verdadeiramente amada, porque o amor que ela recebia estava sempre vinculado a uma condição. E as condições, inevitavelmente, mudavam. Foi então que a armadura narcísica de Ana Clara começou a se solidificar de uma forma diferente. Se ela não podia ganhar amor genuíno, ela ganharia admiração. Se ela não podia se sentir suficiente, ela se tornaria indispensável. Ela se tornou a melhor aluna da classe, a presidente do Grêmio Estudantil, a filha que todos os pais desejavam ter. E sua mãe, finalmente satisfeita, dizia com orgulho: "Eu sempre soube que você tinha potencial. Viu como foi bom eu nunca ter deixado você se acomodar?" Mas Ana Clara, por dentro, não sentia gratidão. Ela sentia raiva, uma raiva profunda e reprimida contra a mulher que havia condicionado seu amor a performances cada vez mais impossíveis. Carl Jung ensinou que essa raiva reprimida, inevitavelmente, se torna parte da sombra.
A criança não pode expressar raiva contra seus pais, porque depende deles para sua sobrevivência física e emocional. Então, a raiva é enterrada, suprimida, mas ela não desaparece, ela se transforma. Em adultos, essa raiva ressurge como frieza emocional, incapacidade de intimidade real e comportamentos narcisistas, onde outras pessoas são tratadas exatamente como a criança foi tratada, como meros objetos que precisam performar, que precisam merecer cuidado e atenção. Quando Ana Clara tinha 23 anos, ela estava em seu primeiro relacionamento sério. Rafael era gentil, atencioso, genuinamente apaixonado por ela, mas sempre que ele tentava se aproximar emocionalmente, Ana Clara sentia uma parede interna se erguer. Ela não conseguia confiar no amor dele, porque ela havia aprendido, desde muito cedo, que amor sempre vem com condições ocultas, que amor sempre precede manipulação. Então, ela testava Rafael constantemente. Criava situações onde ele teria que provar seu amor, mas não importava quantas vezes ele provasse. Nunca era suficiente para Ana Clara acreditar, porque a ferida narcísica não se cura com amor externo. Ela só pode ser curada reconhecendo e integrando o eu verdadeiro, a essência, que foi rejeitada na infância. Aqui está a parte mais trágica e que a maioria das pessoas não compreende. Ana Clara não estava sendo conscientemente manipuladora com Rafael. Ela estava repetindo o único padrão de amor que conhecia: amor condicional, amor transacional. Amor que precisa ser constantemente negociado e reganho. Ela havia internalizado tão profundamente o modelo da mãe, que não sabia que existia outra forma de amar. E assim, o ciclo continuava. A mãe com traços narcisistas havia criado uma filha com traços narcisistas, não através de abuso óbvio, mas através de algo muito mais insidioso. Manipulação emocional disfarçada de amor materno. Algo que corrói por dentro. Carl Jung explicou que o que torna esse tipo de trauma particularmente difícil de curar é justamente o fato de estar embalado em linguagem de amor. Se a mãe de Ana Clara tivesse sido abertamente cruel, Ana Clara poderia nomear o abuso, poderia se separar psicologicamente. Mas como a crueldade vinha sempre precedida de "eu te amo", Ana Clara não conseguia distinguir onde terminava o amor e começava a manipulação. Eles estavam fundidos na mente dela, e isso criava uma confusão psicológica profunda. Se isso é amor, então amor dói. Se isso é cuidado, então cuidado significa controle. E se isso é o que mães fazem, então é normal tratar as pessoas que você ama como objetos que precisam atender suas expectativas. A primeira vez que Ana Clara disse "eu te amo", mas para Rafael, ela não percebeu que estava repetindo sua mãe. Ela disse "eu te amo, mas você precisa ser mais ambicioso. Você precisa ter objetivos maiores, do jeito que você é agora. Não vejo futuro para nós." E Rafael, magoado, respondeu: "Você não me ama. Você ama uma versão editada de mim, a versão que atende suas expectativas." A resposta dele despertou algo em Ana Clara, uma memória visceral de se sentir exatamente assim na infância, de saber que sua mãe não a amava. Amava a versão performática dela, e pela primeira vez, Ana Clara começou a ver o padrão. Mas ver o padrão não é o mesmo que curá-lo. Ana Clara terminou com Rafael. Não porque ele não era bom o suficiente, mas porque ela não suportava o espelho que ele estava oferecendo. Ele estava mostrando a ela quem ela havia se tornado. E era insuportável reconhecer que ela havia se transformado na pessoa que mais a feriu, sua mãe. Carl Jung ensinou que
O processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, exige confrontar a sombra. E para filhos de pais com traços narcisistas, parte da sombra é justamente isso: a identificação inconsciente com o agressor. Você passa tanto tempo tentando não ser como seus pais, que não percebe quando começa a imitá-los perfeitamente, porque você internalizou os padrões deles. Eles se tornaram sua programação padrão, e sem consciência ativa e trabalho profundo, você simplesmente os repete. 2 anos depois do término com Rafael, Ana Clara teve um momento de despertar. Ela estava almoçando com sua mãe, e sua mãe, olhando para ela com aquele olhar familiar de aprovação, crítica, disse: "Você está ótima, filha, mas acho que deveria considerar fazer uma plástica no nariz. Só uma pequena correção para melhorar. Não que você não seja bonita, você é, mas poderia ser mais." E algo dentro de Ana Clara finalmente se rompeu. Não mais. Ela olhou para a mãe e disse: "Você nunca me amou, não é? Você ama a ideia de quem eu deveria ser, mas nunca me amou pelo que eu sou." A mãe de Ana Clara reagiu como narcisistas sempre reagem quando confrontados. Negação, inversão de culpa, vitimização. "Como você pode dizer isso? Depois de tudo o que fiz por você, sacrifiquei minha vida inteira para te dar as melhores oportunidades. E você me agradece assim." Mas desta vez, Ana Clara não recuou. Ela disse: "Você sacrificou minha vida inteira para me transformar em quem você queria que eu fosse, mas nunca perguntou quem eu queria ser." Então ela fez algo que nunca havia feito antes. Ela saiu, sem pedir desculpas, sem tentar consertar, sem ceder. Foi o começo da verdadeira individuação de Ana Clara. Mas o caminho seria longo e doloroso, porque reconhecer a manipulação é apenas o primeiro passo. O segundo passo, muito mais difícil, é desaprender todos os padrões que foram programados. E isso exige trabalho terapêutico profundo. Exige confrontar a ferida narcísica na raiz. Exige lamentar a infância que você nunca teve. Exige raiva, muita raiva, contra os pais que deveriam ter te amado incondicionalmente, mas só te amaram quando você atendia suas expectativas. Carl Jung ensinou que a raiva reprimida se transforma em sintomas neuróticos, mas a raiva consciente, sentida plenamente e depois integrada, se transforma em força de individuação. É a raiva que dá energia para se separar psicologicamente dos pais, para estabelecer limites que nunca existiram, para dizer não quando a vida inteira você só soube dizer sim. E é essa raiva consciente que rompe o ciclo geracional, porque quando você sente a raiva completa do que foi feito com você, você nunca quer fazer o mesmo com outra pessoa. Ana Clara começou terapia aos 26 anos. No começo, ela não conseguia falar sobre a mãe sem defendê-la. Mas ela nunca me bateu. Ela sempre me deu tudo o que eu precisava materialmente. Ela me amava, só não sabia demonstrar direito. O terapeuta, gentilmente, mas firmemente, perguntou: "Amor é fazer uma criança sentir que só é aceitável quando atende expectativas impossíveis?" E Ana Clara, pela primeira vez na vida, respondeu: "Não, não é." E começou a chorar. Um choro profundo e antigo que havia sido reprimido por 20 anos. O choro da criança que nunca foi amada por quem ela era. Aquele choro durou sessões. Porque não era choro de um evento específico. Era choro de uma infância inteira de rejeição sutil e constante da essência. Era choro pela menina de 6 anos que foi repreendida por sentir empatia, pela menina de 8 anos que foi comparada à prima,
pela adolescente de 15 anos que nunca foi suficiente e pelo vazio existencial de ter passado 2 décadas performando para obter migalhas de aprovação que nunca se transformaram em amor genuíno. Jung ensinou que esse luto é essencial. Você não pode curar o que não lamenta, e a maioria das pessoas evita esse luto, porque é devastador admitir que você não foi amado da forma que merecia. É devastador reconhecer que seus pais, por suas próprias feridas e limitações, não conseguiram te dar o que você precisava. Mas é exatamente esse luto que liberta, porque quando você finalmente chora pelo que não recebeu, você pode começar a dar para si mesmo. Ana Clara passou os próximos 3 anos em um processo intenso de reparentalização interna. Toda vez que ouvia a voz crítica da mãe em sua cabeça, dizendo: "Você não é suficiente, você precisa ser melhor, você está decepcionando", ela conscientemente a substituía por uma voz nova, uma voz que dizia: "Você é suficiente exatamente como é. Você não precisa performar para merecer existir. Seu valor é intrínseco, não contingente." Era difícil, porque a voz da mãe estava gravada profundamente em sua psique há décadas, mas lentamente, repetição após repetição, a nova voz começou a se fortalecer. E algo interessante aconteceu. Conforme Ana Clara desenvolvia validação interna genuína, sua necessidade de validação externa diminuía. Ela não precisava mais de elogios constantes, não precisava mais provar seu valor através de conquistas cada vez maiores. Não precisava mais controlar como as pessoas a viam, porque pela primeira vez na vida, ela tinha um centro interno estável, uma essência que não dependia de aprovação externa para se sentir real. Calma, porque a parte mais importante sobre a cura da ferida narcísica construída por amor manipulativo vem agora. Ana Clara teve um sonho que mudou tudo. No sonho, ela era criança novamente. Estava na casa da infância. Sua mãe estava na cozinha, mas desta vez havia outra pessoa no sonho. Uma mulher adulta que Ana Clara não reconhecia imediatamente. A mulher olhou para Ana Clara criança e fez algo que nunca havia acontecido. Ela se ajoelhou, olhou nos olhos da criança e disse: "Eu te vejo. Eu vejo quem você realmente é. E você é linda exatamente assim." Não foi até Ana Clara acordar que ela percebeu. A mulher no sonho era ela mesma. Sua versão adulta finalmente oferecendo para a criança interna o que a mãe nunca conseguiu dar: aceitação incondicional. Carl Jung nos ensinou que sonhos são mensagens do inconsciente, e esse sonho específico marcava uma virada profunda na psique de Ana Clara. Pela primeira vez, ela não estava mais esperando que a mãe mudasse. Não estava mais tentando ganhar um amor que nunca viria. Ela estava se tornando para si mesma o que precisava: a mãe interna boa, a presença que vê, aceita e valoriza a essência sem condições. Mas aqui está o que é crucial entender e que a maioria das pessoas erra. Essa reparentalização interna não significa fingir que a ferida não existe. Não significa bypass espiritual, onde você força pensamento positivo sobre uma dor não processada. Significa exatamente o oposto. Significa sentir a dor completa, reconhecer a extensão do que foi perdido. E então, a partir desse reconhecimento total, começar a construir algo novo, não sobre a ferida, mas através dela. Ana Clara desenvolveu um protocolo pessoal que seu terapeuta chamou de diálogo com a essência. Toda manhã, antes de começar o dia, ela dedicava 10 minutos para perguntar a si mesma: o que eu realmente quero hoje? Não o que eu deveria querer, não o que impressionaria as pessoas, mas o que minha essência,
aquele que foi silenciado por décadas, realmente deseja? No começo, não havia resposta, apenas silêncio. Porque a essência de Ana Clara havia sido reprimida por tanto tempo que não sabia mais como falar. Mas lentamente, sussurros começaram a emergir. Pequenas verdades. Eu não quero trabalhar 12 horas hoje. Eu quero caminhar no parque. Eu quero ligar para aquela amiga que me faz rir, não para a que me julga. Eu quero comer pizza, não salada. Pareciam desejos triviais, mas não eram. Eram os primeiros sinais de uma versão autêntica redespertando. E cada vez que Ana Clara honrava esses desejos pequenos, ela estava praticando algo revolucionário, autorrespeito. Ela estava dizendo ao seu sistema interno: suas necessidades importam, seus desejos são válidos, você não precisa justificar sua existência. E quanto mais ela praticava isso, mais profundas as verdades se tornavam. Eu não quero este emprego. Eu fiquei nele porque minha mãe aprovava, mas ele me mata por dentro. Eu não quero morar nesta cidade. Eu moro aqui porque é impressionante, mas eu odeio o ritmo frenético. Eu não quero estar sozinha, mas também não quero estar com alguém só para evitar a solidão. Essas verdades eram aterrorizantes, porque significavam mudanças reais. Significava desmontar a vida inteira que Ana Clara havia construído para obter aprovação. Significava começar do zero, desta vez construindo de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. Aos 30 anos, Ana Clara fez algo radical. Ela pediu demissão do emprego corporativo que sua mãe adorava. Mudou para uma cidade pequena no interior. Adotou 2 cachorros resgatados e começou a trabalhar em uma biblioteca local. Sua mãe ficou horrorizada. Você jogou fora seu futuro, você tinha tanto potencial. Como você pode fazer isso comigo? E pela primeira vez, Ana Clara respondeu sem culpa. Eu não fiz isso com você. Eu fiz isso por mim. E se você não consegue me amar na vida que eu escolhi, então você nunca me amou de verdade. A mãe de Ana Clara parou de falar com ela. Durante 2 anos, não houve contato e Ana Clara, para sua surpresa, não se sentiu devastada. Ela se sentiu livre, porque aqueles 2 anos sem a voz crítica constante da mãe permitiram que Ana Clara finalmente ouvisse sua própria voz. E ela descobriu algo maravilhoso. Ela gostava de quem ela era quando não estava performando para ninguém. Ela era gentil, engraçada, genuinamente empática. Aquela qualidade que foi punida na infância, mas que nunca morreu completamente. Apenas foi enterrada na sombra. E ela era suficiente. Não extraordinária, não excepcional. Apenas humanamente suficiente. E isso, pela primeira vez, era mais do que o bastante. Carl Jung ensinou que o processo de individuação não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. E inteireza significa integrar todas as partes de si mesmo, a luz e a sombra, os sucessos e os fracassos, as performances e as vulnerabilidades. Ana Clara estava finalmente se tornando inteira, não a versão editada que sua mãe aprovava, mas a versão completa, imperfeita, autêntica dela mesma. Quando Ana Clara tinha 32 anos, ela conheceu Daniel. E desta vez, o relacionamento era completamente diferente. Daniel a amava pela pessoa que ela realmente era, não pela performance. E o mais importante, Ana Clara conseguia receber esse amor, porque ela havia finalmente desenvolvido a capacidade de acreditar que era amável sem condições. Não porque era perfeita, mas porque era humana, e humanidade, com todas suas imperfeições, merece amor.
Mas guarde isso sobre a transmissão geracional, porque vai fazer sentido quando falar da decisão mais importante da vida de Ana Clara. Se você acabou de descobrir padrões profundos de amor manipulativo que moldaram seu narcisismo ou o de alguém próximo, o Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo: essa verdade sobre como o amor condicional constrói feridas geracionais precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda a libertar outras pessoas das teias de manipulação disfarçada de afeto. Cada vídeo assim exige pesquisa profunda em psicologia junguiana e desenvolvimento infantil. Você não é só espectador, você é sobrevivente consciente quebrando ciclos. E juntos estamos trazendo à luz como narcisistas são sistematicamente construídos através do que deveria ser o mais seguro: amor parental. Ana Clara e Rafael tomaram uma decisão: não ter filhos. Não era por falta de desejo, mas porque Ana Clara sentia um medo profundo, um medo paralisante de repetir os padrões da mãe, o terror de, sem querer, sem perceber, proferir um "eu te amo, mas" para uma criança inocente. O pavor de transmitir essa ferida que atravessa gerações, passando-a adiante. E ela foi completamente honesta com Rafael sobre isso. Eu carrego sombras muito profundas e não confio em mim mesma. Tenho medo de projetá-las em um ser tão vulnerável como um filho. Rafael, que já havia enfrentado seus próprios fantasmas, fazendo terapia para lidar com traumas da infância, respondeu algo que mudou a perspectiva de Ana Clara. Ele disse: você sabe qual é a diferença crucial entre seus pais e você? Eles nunca questionaram seus padrões, nunca buscaram terapia, nunca se perguntaram se o amor que ofereciam era genuíno ou uma forma de manipulação. Você passou 6 anos fazendo exatamente esse trabalho. Você confrontou sua sombra. Você reconheceu os padrões destrutivos e você escolhe conscientemente, todos os dias, não repeti-los. Isso não te torna perfeita, longe disso, mas te garante consciência. E essa consciência é o que quebra ciclos. 3 anos depois, Ana Clara e Rafael tiveram uma filha e a chamaram de Luna. E Ana Clara, segurando sua filha recém-nascida pela primeira vez, fez uma promessa silenciosa: você será amada exatamente por quem você é e não por quem eu quero que você seja. Você não terá que performar, não terá que atuar para merecer meu afeto. Você não será meu projeto pessoal. Você será simplesmente você mesma. E isso será sempre. Infinitamente suficiente, mas promessas são fáceis de fazer. O verdadeiro teste viria com a realidade diária da maternidade. E Ana Clara falhou inúmeras vezes. Houve momentos em que, exausta e sobrecarregada pelo estresse, ela sentiu a voz da mãe emergir de sua própria boca: Luna, por favor, pare de chorar. Você está sendo dramática demais. E toda vez que isso acontecia, Ana Clara parava, respirava fundo e pedia desculpas para Luna. Não é dramático sentir o que você está sentindo. Eu estava errada. Suas emoções são válidas. Chore o quanto você precisar. Essas correções, feitas em tempo real, eram o que impediam que o ciclo se repetisse, porque Ana Clara não era perfeita. Nunca foi. Mas ela era consciente. E quando você tem consciência, você pode reparar. Você pode reconhecer quando falha. Você pode pedir desculpas genuínas. Você pode mostrar para seu filho, através do seu exemplo, que amor real não é ausência de erros, é presença de responsabilidade, é a capacidade de admitir quando você machuca e se comprometer a agir de forma diferente na próxima vez. Carl Jung, o renomado psiquiatra, ensinou que ninguém pode dar o que não recebeu.
sem antes fazer um trabalho consciente de reconstrução interna. Ana Clara não recebeu amor incondicional, mas ela fez o trabalho árduo de construir isso internamente. E agora, imperfeita, mas absurdamente consciente, ela conseguia oferecer para Luna algo que nunca recebeu: a experiência de ser vista, aceita e amada exatamente como era. Quando Luna tinha 4 anos, ela disse algo que fez Ana Clara chorar copiosamente. Elas estavam desenhando juntas. Luna fez um desenho, digamos, caótico, repleto de cores que não faziam o menor sentido tradicional. E Ana Clara, genuinamente curiosa, perguntou: "Me conta sobre seu desenho, filha." E Luna respondeu: "É felicidade, mamãe. A felicidade é colorida e bagunçada e não precisa fazer sentido nenhum." E naquele momento, Ana Clara percebeu: sua filha se sentia segura o suficiente para ser autêntica, para criar sem medo de julgamento, para existir sem precisar se justificar ou atuar. Luna tinha algo que Ana Clara nunca teve na infância: permissão para ser ela mesma. Mas isso não significava que Luna nunca sentiria dor, nem que Ana Clara nunca cometeria erros. Significava que, quando Luna sentisse dor, ela teria permissão para expressá-la. E quando Ana Clara cometesse erros, ela os reconheceria. A perfeição não era o objetivo. A autenticidade, sim. E a autenticidade, com todos os seus tropeços e reparações, cura feridas geracionais de uma forma que a perfeição fingida nunca conseguiria. Ana Clara ainda tinha momentos muito difíceis. Dias em que a voz da mãe era ensurdecedora. Dias em que a velha ferida narcísica se abria e ela se sentia, mais uma vez, insuficiente. Mas a diferença crucial era que agora ela tinha ferramentas, tinha um self interno forte o bastante para questionar a voz crítica. Tinha um parceiro que a amava incondicionalmente. Tinha uma filha que a espelhava, mostrando a ela como o amor real se manifesta. E tinha anos de trabalho terapêutico que lhe deram algo precioso: compaixão por si mesma. Porque aqui está a verdade final sobre curar o narcisismo construído por amor manipulativo. Você não volta a ser quem era antes da ferida. Você não pode. Aquela criança foi irrevogavelmente transformada pelo que viveu. Mas você pode se tornar alguém novo. Alguém que carrega as cicatrizes, mas não é definido por elas. Alguém que conhece intimamente o que é não ser amado incondicionalmente. E, exatamente por isso, se torna capaz de oferecer esse amor para outros. E para si mesmo. Carl Jung disse algo profundo sobre isso. Não somos curados por nos livrarmos de nossos sintomas neuróticos. Somos curados quando nossos sintomas perdem seu poder sobre nós. A ferida narcísica de Ana Clara não desapareceu, mas perdeu seu poder de controlar sua vida. Ela não precisava mais de validação externa constante porque havia desenvolvido validação interna sólida. Ela não precisava mais manipular para obter amor, porque havia aprendido que amor real não pode ser manipulado, apenas oferecido livremente e recebido com vulnerabilidade. E, o mais importante de tudo, ela não precisava mais repetir os padrões de sua mãe, porque havia conscientemente escolhido, todos os dias, fazer diferente, não perfeitamente, mas consistentemente. E consistência imperfeita, ao longo de anos, é o que transforma feridas geracionais em sabedoria geracional. Quando Luna crescer, ela carregará suas próprias feridas, porque não existe parentalidade perfeita, mas ela carregará algo que Ana Clara nunca teve: a experiência vivida de que amor não exige performance.
que vulnerabilidade não é fraqueza, que você não precisa se transformar em outra pessoa para merecer afeto. E quando Luna encontrar suas próprias sombras, ela terá o modelo de uma mãe que confrontou as suas. Uma mãe que escolheu consciência sobre repetição. Uma mãe que provou que ciclos podem ser quebrados. Ana Clara hoje tem 38 anos. Sua mãe eventualmente voltou a falar com ela. Mas o relacionamento é completamente diferente. Ana Clara estabeleceu limites firmes. Ela não aceita mais críticas disfarçadas de conselhos, não tolera mais amor condicional. E, surpreendentemente, sua mãe, confrontada com limites reais pela primeira vez, começou a respeitar, não perfeitamente, mas o suficiente. Porque até narcisistas podem aprender novos padrões quando as consequências de não aprender se tornam insuportáveis. E às vezes, nos momentos silenciosos da noite, Ana Clara olha para a Luna dormindo e sente algo que nunca sentiu na infância: paz. Não a paz de ter conquistado algo, mas a paz de simplesmente ser, de existir sem necessidade de justificativa ou atuação. E ela sussurra para a filha adormecida: você me salvou, não porque você me completou, mas porque amar você incondicionalmente me ensinou a, finalmente, amar a mim mesma. Essa é a verdade que pais com traços narcisistas nunca compreenderam e que, justamente por isso, perpetua ciclos geracionais. O amor verdadeiro, genuíno, não exige que a outra pessoa mude, não impõe condições. O amor real cria um espaço seguro, um refúgio, onde a outra pessoa pode simplesmente ser, sem máscaras, sem disfarces, sem a necessidade de se encaixar em um molde pré-definido. E quando as crianças crescem, florescem nesse ambiente de aceitação incondicional, elas não desenvolvem as dolorosas feridas narcísicas. Elas constroem, solidificam uma essência, um self verdadeiro, forte e resiliente. E a diferença entre esses dois caminhos, entre a ferida e a essência, não é apenas uma questão psicológica. É algo muito mais profundo. É existencial. É a diferença crucial entre passar a vida inteira implorando, mendigando por validação externa, buscando aprovação nos olhos dos outros, ou, pelo contrário, construindo uma base sólida de autovalidação interna, aprendendo a se amar, a se aceitar, a se valorizar, independentemente do que o mundo exterior possa dizer. É a diferença entre repetir, como um disco riscado, padrões tóxicos de relacionamento, ou, de forma consciente, ativa, escolher novos caminhos, trilhar rotas mais saudáveis, mais autênticas. É a diferença, em suma, entre um amor que manipula, que controla, que sufoca, e um amor que liberta, que empodera, que permite que o outro voe. Carl Jung, o mestre da psicologia analítica, dedicou sua vida a compreender a intrincada forma como os traumas da infância, as experiências marcantes da nossa juventude, moldam a psique adulta, determinam quem nos tornamos. Ele descobriu algo ao mesmo tempo devastador e incrivelmente libertador. Você não pode mudar o que foi feito com você. As dores que você sofreu, as injustiças que você viveu. O passado é imutável. Mas, e aqui reside a chave da transformação, você pode mudar o que você faz com o que foi feito. Você pode ressignificar sua história, transformar a dor em força, o trauma em aprendizado. A ferida narcísica, essa cicatriz invisível, construída por um amor manipulativo,
Por pais que usaram o afeto como ferramenta de controle. É real, profunda e duradoura. Mas, e isso é fundamental, não é uma sentença perpétua. Você não está condenado a viver para sempre aprisionado nesse ciclo vicioso. Com trabalho consciente, com a ajuda da terapia, com a coragem de mergulhar fundo em suas próprias sombras, de confrontar seus medos mais obscuros, você pode se individuar. Você pode se tornar quem você realmente é. A pessoa autêntica que sempre esteve aí, adormecida, esperando para despertar, e não a marionete, o fantoche, que seus pais com traços narcisistas tentaram moldar você para ser. E quando você se dedica a esse trabalho de autodescoberta, de cura interior, algo verdadeiramente milagroso acontece. Você não só cura a si mesmo, você cura a linhagem, todo o seu sistema familiar, para trás, compreendendo e tendo compaixão pelos pais feridos que feriram você, reconhecendo que eles também foram vítimas de seus próprios traumas e para frente, oferecendo para seus filhos, para as futuras gerações, o que você nunca recebeu, o amor incondicional, a aceitação, o espaço seguro para serem quem são. Você se torna, então, o ponto de inflexão, o divisor de águas, onde gerações de trauma param, onde o sofrimento finalmente encontra um fim e gerações de cura, de saúde emocional, começam. E isso, no final das contas, é o que Carl Jung chamava de individuação. Não se tornar especial, diferente dos outros, superior a ninguém, mas se tornar inteiramente, autenticamente, humano, com todas as suas imperfeições, suas vulnerabilidades, seus medos, suas dúvidas e, sim, com a exata suficiência de quem você sempre foi, por baixo das máscaras, dos papéis, que foi forçado a usar, para agradar, para ser aceito, para sobreviver. Você reconheceu, você identificou esse padrão de amor condicional, esse afeto travestido de controle na sua infância. Comente amor manipulado, em letras maiúsculas, se você passou anos, talvez décadas, confundindo, misturando, controle com cuidado. Se você acreditava que as críticas, as exigências eram demonstrações de amor, e se você já confrontou esse padrão, se você está trilhando o caminho da cura, se você está quebrando esse ciclo vicioso, compartilha aqui nos comentários. Quanto tempo de trabalho terapêutico foi necessário? Qual foi a sua jornada? Suas histórias de cura, seus relatos de superação, validam, inspiram, encorajam outros que ainda estão no início dessa jornada, que ainda estão buscando a luz no fim do túnel.